Se derrubar é pênalti. Bom, você está jogando bola ou você veio participar do Instituto Conexão? Se derrubar, eu vou chamar o VAR, hein? Vou chamar o VAR. Derruba não, gente, que ele já é de idade. Do nada ele foi descer uma escada, torceu o pé, imagina. Boa noite, pastora Lucilvânia. Boa noite, pastor Adriano. O senhor está bem? Graças a Deus. Amém. Pode mandar ver. Já? Tá valendo? Deixa eu encerrar o meu louvor aqui, peraí. Tá aparecendo eu aí? Boa noite a todos. Estimo que todos estejam bem. Boa noite. Que Deus abençoe todo mundo que está entrando aí para participarmos do Instituto Conexão. Desde já quero agradecer a pastora Lucilvânia pelo convite de poder estar aqui com vocês. Deixa eu ver quem. A Miriam, a Dri, aí a Nilvia, eu tinha visto a Nilvia também, que Deus abençoe vocês. Quem tiver com o microfone aberto, cuidado para não vazar o áudio aí. Segurada, Claudete Silva, pessoal do nosso Instituto Conexão, do DNA. Olha que bênção. Pastora Lu, intercede a Deus. Eita. Peraí. Orar. Libera seu microfone aí. Vamos lá. Senhor, obrigado por essa noite. Saiu agora? Agora saiu, né? Vamos orar. Vamos orar. Te dou graças, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós podemos aprender de Ti e aprender de Jesus Cristo, aquele que é tudo para nós e tudo em nós. Que nós possamos ser encorajados, motivados e empoderados para proclamar do Senhor em todo tempo, o tempo todo da nossas vida, que nossas mentes e o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Gente, hoje inicia-se um aprendizado, uma aula, onde por uma série de semanas nós vamos aprender e ouvir falar sobre Jesus. O tema que foi nos mandado, nos enviado, desafiado, é a vida de Jesus. E para se falar da vida de Jesus, a gente precisa entender um pouco o porquê surge a pessoa, a figura magnífica de Jesus na nossa vida e na humanidade. Então, nesses decorrer, não só eu vou passar por aqui, eu creio que outras pessoas, outros irmãos, outros professores, outros líderes vão passar por aqui, mas o meu desafio é iniciar esse curso sobre a vida de Jesus, esse Instituto Conexão, essa nossa escola bíblica, e é um desafio para mim também, a nível de ministrar assim com vocês. Nós estamos acostumados com o DNA, mas nem sempre é a mesma forma, mas eu creio que nós vamos conseguir desenvolver. Mas para falar da vida de Jesus, a gente precisa entender um pouco o princípio da história e o porquê Jesus é necessário e como que ele vai aparecer. Diferente de um ser humano que nasce de uma linhagem familiar, a minha filha, os nossos filhos nasceram, mas não foi uma necessidade de nascer, foi uma família que se desenvolveu. E Jesus Cristo é uma necessidade a acontecer na vida do ser humano e na humanidade. Então, no decorrer dessas aulas, nós vamos aprender muita coisa e vamos, talvez, no momento que nós estivermos falando, talvez eu vou conseguir te ajudar ou nos ajudarmos a conectar algumas informações que no decorrer da sua vida e da sua você já deve ter ouvido e de repente você vai conseguir colocar melhor essa história. Então, eu preciso entender que
a necessidade que a humanidade teve de um Salvador. Então, desde o princípio, do início, havia um propósito de Deus para que isso pudesse acontecer. Mas para que isso fosse despertado na divindade, alguma coisa aconteceu. Por isso que eu disse que, diferente de você começar uma família, de você formar uma família, um filho, gerar um filho, é um desenvolvimento de uma família. Jesus Cristo foi algo necessário para se desenvolver. Então, nessa noite, nós vamos entender alguma coisa, e eu quero desde já compartilhar com você Romanos 5 e o verso 10, para que a gente possa entender e entrar no estudo algumas coisas. Por exemplo, Romanos 5:10 vai dizer: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entende aqui que eu estou dizendo que, diferente de você começar uma família e você ter um filho, o filho é o fruto da alegria e da felicidade da família, Jesus Cristo, pelo contrário, é a necessidade de reconciliar a humanidade com Deus. Então, quando eu aprendo e quando eu coloco a minha cara a aprender sobre a vida de Jesus, eu preciso entender que Jesus é uma necessidade para a humanidade. Não é algo aleatório. Não é algo que, tipo assim, olha, surgiu, foi lá, nasceu lá na barriga de Maria, o Espírito Santo. Não, não. Jesus Cristo foi uma necessidade para se disponibilizar para a humanidade. Por que tudo isso? E nós vamos aprender no decorrer dos estudos. Porque o propósito e o projeto de Deus não era para que a humanidade chegasse aonde chegou. E só chegou por causa do cidadão lá no Éden. Por isso que eu disse um tempo atrás que no DNA eu comento que quando eu chegar lá no céu, eu quero, além de conhecer Jesus, ver face a face, eu quero dar um aperto mais forte na mão de Adão. Quero falar, cara, a culpa é sua de tudo isso que está acontecendo, que tudo isso que aconteceu com a gente. Porque o propósito não era sofrimento como a gente passa. O sofrimento no sentido não era árduo. Então nós vamos entender isso. A vinda de Cristo, o Salvador, a necessidade de termos um Salvador, era para que a humanidade seja reconciliada com Deus. E para que nós pudéssemos e sermos salvos, ele precisou disponibilizar a vida dele. Quem está entendendo comigo, dá um joia aí, para você entender um pouco disso. Nós vamos fazer algumas leituras no decorrer dos estudos, mas nas aulas que nós vamos decorrer, nós vamos aprender e compreender os eventos narrados de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós vamos entender como desenvolveu toda essa escritura e toda a estrutura. E quando a gente consegue entender esses eventos que acontecem em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos conseguir entender exatamente isso que eu disse no começo agora, a necessidade de Jesus ter vindo. Por quê? Esse é o objetivo, um dos primeiros objetivos, compreender isso. O segundo, depois nós vamos refletir sobre as profecias messiânicas, enfim, isso vai ser mais ao decorrer. Mas esse início, esses 35 minutos que nós estamos de aula, nós vamos ter, eu preciso te levar e nos levar a entender o surgimento de Jesus na história da humanidade. A precisão de nós termos um Salvador, para que pudéssemos nos salvar a nossa vida, a nossa alma, e a salvação da vida eterna, e nos livrar da perdição. Então, em Gênesis capítulo de número 3 e o verso 15, uma das primeiras, se você tem aí a sua Bíblia, ou tem seu iPad, eu quero compartilhar isso com você, e hoje, quando eu estava estudando e estava relembrando as histórias, ela é muito interessante, e você vai entender depois, eu acho que no decorrer, o que exatamente ele quis dizer e estava querendo dizer com isso. Gênesis, capítulo 3, e o verso de número 15. Quando Deus tem uma conversa com a serpente, e ele vai dizer assim, e porém, inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde o Antigo Testamento, nós tínhamos a necessidade desse Salvador, de alguém que viesse e assumisse a cruz por nós. Por isso que eu disse que nós precisamos entender os eventos acontecidos em Gênesis capítulo 1 e até o capítulo 3. Por quê? Porque é curioso que quando nós lemos, e se nós formos falar aqui, a primeira coisa que se eu te perguntar para você, talvez, e eu marquei aqui de lado, como você consegue identificar o amor de Deus e a necessidade de Deus na Bíblia? Eu creio que talvez você fosse dizer assim, olha, eu consigo entender quando me falaram de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que pudesse morrer por nós. Eu creio que assim, todo primeiro convertido, ou quando você vai evangelizar alguém, o primeiro ato evangelístico, verbalizado que você vai usar, talvez seja esse, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas tinha um propósito. Só que antes desse propósito, a ideia não era que essa necessidade tão urgente como foi. Mas quando nós pegamos o livro de Gênesis e nós vamos ler, desde lá do capítulo de número 1, que Deus criou, quando você começa lá Gênesis lendo, e Deus criou, e a terra era sem forma, era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e Deus foi organizando, foi dando a luz, que haja luz, houve a luz durante o dia, criou a lua, criou o sol, e Deus foi organizando. E aí você chega em Gênesis, capítulo 1, olha a complicação de tudo, capítulo 1 e o verso de número 27. Até então estava tudo fácil para Deus. Só que quando no capítulo 1 e no verso 7 ele vai fazer o quê? Quando você está lendo lá e diz, e criou Deus o homem e a mulher. Olha Deus começando a complicar a situação dele. Por isso a necessidade do Salvador. Porque, vamos falar a verdade, gente, coisa complicada é o ser humano. Olha a dor de cabeça que Deus estava arrumando. Não precisava nada disso. O propósito de Deus não era nada disso quando ele criou tudo, e principalmente o homem e a mulher. E aí você pega o livro de Gênesis ainda, no mesmo livro de Gênesis, é interessante que você vai lendo e você vai para o capítulo 2, e você vai decorrendo no capítulo 2, o verso 9, Deus vai dando as instruções, Deus vai orientando, vai conduzindo, e você vai aprendendo e vai vendo Deus desfrutando. No 7º dia Deus descansou, e você vai vendo a formação. E aí lá no capítulo de número 2, no verso de número 4, quando vem a origem da humanidade, e no verso de número 7, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Porque quando Deus criou tudo, a terra era sem forma, ela era vazia, ela precisava ser preenchida, ela precisava ser ocupada, ela precisava ser dominada. Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 3, eu vou ignorar aqui algumas coisas e vou seguir aquilo que está já na minha cabeça, que o Espírito já me deu e é conhecimento meu. Quando você pega a terra formada, colocada, ela está vazia, ela está uma bagunça. Deus vem e organiza. Põe a água debaixo da terra, a água que está acima da terra, separa as montanhas, os montes, traz a lua, que é a iluminação menor, coloca as estrelas no seu devido lugar, coloca a luz maior, que é o sol, e ele olha e fala, está tudo maravilhoso, está bonito. Tem os animais, tem as criações, mas ainda falta alguma coisa, e aí Deus vai complicar a história, porque ele vai criar o homem, ele vai dar vida para alguém cuidar daquilo. Aquilo está lindo, está maravilhoso, mas a terra precisa ser lavrada, cultivada, cuidada. O jardim é inocente, o jardim é puro, não tem nenhuma malícia, não tem nenhuma maldade. Era isso, o propósito de Deus era esse. E aí ele resolve trazer o homem vivente. Pega o pó da terra, que você já conhece, e faz, complicando a história da humanidade. E aí Deus sopra o fôlego de vida. Está maravilhoso. O homem não precisa trabalhar, o homem não precisa plantar,
ainda. O homem não precisa se esforçar demais. Por quê? Porque quando você pega na história de Gênesis, capítulo de número 2, no verso 9, Deus, quando criou as plantações, as ervas, ele colocou, você vai ver que no Gênesis 2:9 tem as árvores para que o homem se alimente, para que ele beba, tem os rios. Quando você vai lá no livro de Gênesis, no mesmo Gênesis capítulo 2, e o verso de número... Estou voltando aqui para você entender, ele coloca, e tem os rios de Pison, os rios de Gion, os rios de Idekel, e o homem não vai precisar se desgastar, se esforçar como o homem faz hoje, como a humanidade faz. A ideia era essa. Só que vai aparecer lá na frente um fator complicado. E quando Deus organiza tudo isso, ele dá vida ao homem, só que além de dar vida ao homem, Deus vê que não é o suficiente. E quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso 18, ele vai dizer assim, não é bom para que o homem viva só. A gente precisa arrumar uma ajudadora idônea. Olha o texto, que interessante. Se você ler lá no verso 18 de Gênesis 2, Deus está preocupado, eu preciso arrumar alguém, uma mulher idônea. Porque quando você pega os versos anteriores, quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, nós precisamos fazer, está lá no capítulo 1 ainda, no finalzinho, fazer o homem à imagem e semelhança, e fazer a mulher, quando Deus cria, ele precisa agora achar uma ajudadora idônea para Adão. Até o presente momento, na Bíblia, Adão não tem nome. Ele vai se manifestar mais para frente, que nós vamos ver o nome de Adão. Quando Deus vai chamar Adão, quando Deus vai procurar Adão. Então, só para você entender, o sujeito é criado, é colocado, e aí Deus cria o homem para cultivar, para lavrar. Deus chama o homem, o Adão, para dar os nomes aos animais, e esse os dá, e está organizando. E Deus dá uma ordem para Adão. E Deus chama Adão e diz assim, olha, tem uma coisa, de todas as árvores, dos frutos, dessas aqui, você pode se alimentar. As do Oriente, você pode comer. Mas a do centro, a do conhecimento do bem e do mal, você não come. E Deus dá uma ordem para Adão, não come. Porque o dia que comeres, você conhece a história, vai acontecer o quê? Morrerás. Nesse meio tempo, Deus vai criar a mulher. Porque até Gênesis 2:18, ele ainda não tinha feito. E ele espera que Adão caia num sono profundo, ele permite, e Deus gera, cria, da costela de Adão, a mulher, a que seria idônea, a que iria ajudar. Só que Deus tinha dado um comando e uma ordem para Adão. Se você pegar, olha como é curioso e como essa história ela pode avançar, ela pode ir longe. Deus não falou para a mulher, Deus falou para quem? Para Adão. A mensagem transmitida para a mulher, olha, nós aqui do jardim podemos comer tudo que queremos, mas menos quem transmitiu a mensagem foi Adão. Uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, eu preciso tomar cuidado como eu transmito a mensagem de Deus. Eu preciso tomar cuidado como que eu falo da palavra de Deus. As minhas interpretações, elas não podem ser pessoais. Ela precisa ser a luz da Bíblia. Ela precisa ser esclarecedora. Porque não foi Deus que falou para Eva. Deus falou para Adão. Falou assim, olha, daquela árvore você não vai comer. Pois depois ele gera e ele cria a mulher idônea para Adão. Para avançar e evoluir na história, Deus vai, então, permitir que Adão acorde desse sono e ele vê a sua mulher, a idônea que vai o ajudar na lavoura, a cultivar, a cuidar, a plantar, a cuidar dos animais, num jardim maravilhoso, num jardim onde o homem não precisava trabalhar, se esforçar, o sol não ia rachar a cabeça, o sol não ia pegar no pesado, tinha alimento para comer, tinha do bom e do melhor para se alimentar, e Deus deu uma ordem.
porque o dia que vocês comerem da árvore do fruto do conhecimento, morrerás. Só que lá no capítulo 3, vai surgir quem? Uma serpente. E a serpente vai ter uma conversa com a mulher. E eu quero ler com você rapidamente. E a serpente vai dialogar. Por isso que eu te disse que Deus tinha falado com Adão, não tinha falado com a Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, que Deus tinha feito. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha que interessante, para que nós possamos entender o conhecimento da vida de Jesus, eu preciso entender e compreender a necessidade e o que aconteceu para que ele pudesse vir. Por quê? O propósito não era o homem sair do jardim, não era ser árduo, não era ser trabalhoso, não era ser cansativo, levantar cedo, acordar cedo, pegar o pesado. O propósito não era esse. O propósito era totalmente ao contrário. Por isso que a gente vê alguns louvores inspirados na Bíblia. Quem já ouviu aquele louvor que diz assim, meu orgulho me tirou do jardim, mas tua humildade colocou jardim em mim. Eu lembro que quando eu estava internado no ano passado, foi ano passado, né? Eu estava internado e uma dos meus devocionais era isso, na Páscoa, né? Um dos meus devocionais era esse texto. E era curioso que me chamava a atenção que eu entendi exatamente isso. O propósito era o homem estar no jardim. O propósito era o homem ter uma vida fácil, uma vida de diálogo com Deus, aonde todo cair e trocar da noite, Deus vinha e falava com o homem. Deus vinha, se apresentava a Adão, conversava com Adão. O Adão tinha esse privilégio. Mas aí a serpente entra na história, vai enganar a Eva, vai trapacear a situação. E aí, nesse contexto, olha o que diz a história. E então foram abertos, verso 6 de Gênesis 3, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou de seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e se coseram de folhas, se cobriram de figueira, e fizeram para si aventais. A maldade, a malícia, não existia. E aí chega a serpente para mentir, para enganar, e para afastar o homem do propósito de Deus. Sendo assim, quebra-se a aliança e o combinado de Deus com o homem. E por isso, Deus vai fechar o jardim e vai colocar o homem para fora do jardim. E aquela vida de facilidade, aquela vida sem suor, aquela vida que Deus vinha e se apresentava e falava com Adão, todo trocar do dia, todo o entardecer e anoitecer, já não ia ser mais desse jeito. Pois agora a maldade, a malícia foi descoberta e o homem agora enxerga a sua nudez. O homem agora enxerga as suas vergonhas. E quando Deus vai procurar por Adão, o Adão diz e chama por Adão. É curioso isso aqui, eu preciso que você entenda isso. O Adão, quando se manifesta, e ele se esconde por entre as árvores, e Deus vai dizer assim, Adão, onde você está? Cadê você? E aí, lá em Gênesis capítulo 3, o verso 6 e 7, o diálogo, a procura. Deus não está procurando o fruto que foi comido. Deus não está procurando a ausência daquela fruta que não era para comer. Não, Deus foi procurar o homem. Por quê? Porque o homem se escondeu. O homem desapareceu, diminuiu, sumiu.
Quando Deus vinha no jardim para conversar, era visível. Deus colocava a cara e já via Adão, já via o homem ali. E agora Deus não está vendo. Não vamos confundir aqui uma coisa que eu preciso abrir um parênteses. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Deus sabia que Adão estava ali. Eu sabia. Mas não é normal não se esconder de Deus. Olha a necessidade do Salvador. Sabe por quê? Porque hoje a humanidade, o pecado, nós amamos de Deus e nos escondemos. E por isso que no DNA que nós temos aprendido, quero trazer aqui uma chave, nós temos tratado sobre a criptonita, que é exatamente aquelas coisas que nos escondem, que nos afastam e que abrem um abismo entre nós e Deus. Eu vi ali que já tem 10 minutos, depois, se não der tempo, a gente dá continuidade nas próximas aulas, mas eu preciso introduzir isso aqui com você, para que eu e você entendamos. E Deus vai procurar por Adão, e vai chamar a pessoa agora visível. Nós estamos nus. Estamos nus, estamos sem vestimentos, estamos do jeito que viemos ao mundo. Sabe o que é interessante? A pergunta que Deus faz. Quem te mostrou, lá no verso 11 de Gênesis 3, quem te mostrou que estás nu? Tu comestes da árvore, do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesses. Então, aprenda aqui um princípio muito interessante para que nós possamos, e vamos dar continuidade nas próximas aulas, a necessidade do Salvador. O pecado, a malícia, a maldade, a serpente infiltrada em nossa vida, ela expõe a nossa vergonha, ela expõe a nossa nudez, e é preciso que Deus faça conosco, por intermédio de Cristo Jesus, o que ele fez com Adão e Eva lá naquele princípio. Se você ler a história, Deus ele pega de peles e ele cobre Adão e Eva para que aquela nudez fosse escondida, para que aquela nudez fosse tapada, não fosse perceptível e visível aos olhos dele. Por quê? Porque para eles era um problema para se apresentar diante de Deus. E eu começo a caminhar para a conclusão dessa etapa, dessa primeira aula nossa, e com isso, Deus expulsa Adão e a Eva do jardim. E agora Adão e Eva vai ter que fazer o quê? Trabalhar, vai ter que cultivar, acordar cedo, o sol rachar na cabeça, não tem mais a comida, o alimento, o fruto, a erva das árvores para se comer tão fácil, vai ter que caçar para poder se alimentar, vai ter que alimentar os bois, vai ter que ralar, porque eles foram então colocados para fora do jardim. Foram colocados para fora daquele lugar, porque agora aquele lugar não era mais habitável para eles. E aí a Bíblia diz, e a história vai dizer, que quando ele faz isso, ele chama os querubins e ele pede para que o querubim cerque com espadas rodeadas de fogo aquele jardim. E a primeira coisa que ele vai proteger, olha o segundo ciclo da história para você poder entender. Deus vai dizer assim, olha, nós precisamos preservar agora, não só a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela já foi passada, mas agora nós precisamos preservar a árvore da vida eterna. Porque se eles comerem deste fruto, eles viverão eternamente. Mas para que isso não aconteça, então agora os querubins cercam aquela árvore do fruto da vida, para que eles não tivessem acesso. E Adão e Eva são expulsos do jardim. São expulsos da inocência, são expulsos da pureza. Então entenda aqui aquela coisa, eu estava no jardim, eu não precisava me esforçar para estar no jardim. Ao outro lado B da história, agora o homem vai se esforçar para que o jardim esteja nele. O que é o jardim? O jardim é o purificador das coisas. O jardim nada mais é a inocência, é a pureza, é a falta de você olhar e não ver a maldade, a malícia em nada. Então agora, quem estava no fácil passa a viver no difícil. E com isso, a necessidade de que vai surgir vamos dizer assim, interlocutor, para que possa
nos trazer de volta para o jardim. E com isso, eu quero desafiar você para que na próxima aula você já leia na sua casa, se você puder anotar aí, um texto bíblico de Efésios 2, do verso 1 ao verso 5, porque quero chamar a tua atenção, porque a advertência que Deus faz ao homem, ao Adão, foi: quando você comer da árvore do bem e do mal, do fruto, vós morrerás. Quando ele fala de morrer, ele não está falando só do físico, ele está falando do espírito. O homem morreu, a inocência morreu, a pureza morreu, aquele olhar sem malícia, sem maldade, morreu. O seu espírito, o seu elo de ligação morreu. A comunhão com Deus, o acesso com Deus morreu. Por isso que lá em Efésios 2, do verso 1 ao 5, vou só abrir o primeiro versículo. E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade nisso, mas eu preciso te inserir nesse estado para que você entenda a necessidade, porque uma vez que nós entendermos Gênesis 1 ao 3, da pureza, da inocência que o homem vivia, não precisava trabalhar, tinha comunhão com Deus, Deus se apresentava, Deus ia ao jardim. Olha que curioso. Hoje, não que seja que Deus não se manifeste, não se apresente, mas hoje, irmão, a gente rala para manter a comunhão com Deus, a gente rala para ter uma vida santificada em Deus. Porque eu não sei você, a não ser que você seja diferente de mim, mas não é fácil nós mantermos uma vida de santidade. E se manter uma vida de santidade é preservar o jardim dentro de nós, não o jardim fora de nós. Então, é esse o elo que eu preciso que eu e você entendamos. Nós precisamos preservar o jardim dentro de nós. Então, ter uma vida santificada, uma vida de comunhão, e aí eu consigo entender a necessidade de um Salvador para a minha vida. Porque uma hora, estamos mortos, então nós precisamos vivificar para Deus. Porque por intermédio do pecado adâmico, tudo começou, tudo é culpa daquele cidadão e daquela serpente, tudo é culpa daquele cara. Quando eu chegar lá, eu quero dar um aperto mais forte nele. Isso se não der para dar um belisco. Se é que a gente pode se lembrar, pastora Lucivana, se é que eu vou ter consciência para lembrar que a culpa é de Adão, porque talvez eu vou estar tão pasmo com aquele lugar tão maravilhoso. Porque quando você pega Gênesis, você vai ler a história no capítulo 2, não precisava nada daquilo. As águas desciam em pedras de ouro. As águas corriam em lugares maravilhosos. E hoje, você já viu uma barra de ouro, gente? Difícil, né? Não é nada, difícil, né? Então, gente, eu quero desde já agradecer a vocês por iniciarem conosco essa primeira aula. Eu espero que não tenha sido assim de uma maneira um pouco atropelada, mas nós vamos dar continuidades. Eu fico muito mais à vontade no meu DNA com o pessoal lá, mas eu vou ficar mais à vontade aqui também. É que, de verdade, é difícil você ter uma futura reverenda no meio de nós e ter o reverendo Sandro aí, cara. O cara é fera, o cara atropela. Quem é Valvassoura perto desses caras aí? Não é ninguém. Então, gente, desde já, obrigado por vocês disponibilizarem desse tempo de vocês e que nesse decorrer de tempo o Espírito Santo possa vir ministrando melhor aos nossos corações. Pastor, eu vou abrir a palavra para você. Tem 1 minuto e 50 para orar, para falar algo. Você tomar a palavra é sua. Pastor Sandra, seu 1 minuto. Eu quero mais de um. Próxima aula. Tá bom. Gente, hoje a aula estava... Todas as aulas são boas, mas hoje estava benção demais. Eu aprendi bastante hoje aqui. O Adriano vem com essas conversinhas aí, né, pastora? Mas aqui todo mundo é igual, todo mundo está aprendendo. No dia que a gente deixar de aprender, a gente não tem conteúdo para ensinar, né? Então, que Deus abençoe. Semana que vem, né? Convida as pessoas para estar com a gente e fala uma benção aqui, que na realidade está mesmo, né? Deus abençoe. Amém. Você vai orar? Cortou a sua voz.
Para o senhor orar. Para você orar, pastor. 30 segundos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo tão maravilhoso, esse presente do céu, esse ensinamento que veio do céu. Pai, que o Senhor continue derramando da tua graça, que o Senhor continue abençoando a vida da pastora Lucivana, dos demais pastores, ó Pai, daqueles que vão trazer algum conteúdo sobre a vida de Jesus durante essas terça-feira. Eu abençoo a vida de cada membro desta igreja, cada irmão que está nos ouvindo, aprendendo conosco hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima terça.